Heróis da Fé. A história de Pedro. Oi, crianças, eu sou o Peixe que conta histórias. Vocês querem saber o que aconteceu com Pedro depois que Jesus se separou de seus discípulos? Depois que Jesus partiu e aos céus ele ascendeu, os discípulos do Senhor se esconderam com temor. Depois que Jesus partiu e aos céus ele ascendeu, os discípulos do Senhor se esconderam com temor. Havia grande perseguição, foram tomados de pavor. Havia grande perseguição, foram tomados de pavor. Pedro se levantou entre todos e ânimo lhes deu, e unidos em orações e cantos buscaram seu amor. Pedro se levantou entre todos e ânimo lhes deu, e unidos em orações e cantos buscaram seu amor. Havia grande perseguição, foram tomados de pavor. Havia grande perseguição, foram tomados de pavor. Ei, o que é isso? Veja! Tem uma chama de fogo sobre a sua cabeça. Sim, e você também. E olhe para ela. Sobre todos mesmo, nós. sobre verdade. todos nós. Deve ser o Espírito Santo que Jesus nos prometeu. Que estranho. Aquelas pessoas são da Galileia, mas escuta. Parece que estão falando outras línguas. É, posso entender o que elas estão dizendo. Elas estão falando na minha língua. Não, estão falando na minha língua. Mas eu posso entendê-las. Esta é a minha língua. O que significa tudo isso? Eles devem estar bêbados. Isto é o que está acontecendo. Olhe, ele deve ser seu líder. Silêncio, silêncio! Vamos ouvir o que querem dizer. Vocês acham que estamos bêbados, mas não é verdade. São apenas 9 horas da manhã. Além disso, vocês vieram de países diferentes e falam línguas diferentes. Mas cada um de vocês está me ouvindo em sua própria língua. O que vocês estão vendo é o que o profeta Joel disse. Jesus de Nazaré tinha a autoridade de Deus. Ele realizou muitos milagres e fez maravilhas. Deus estava com ele. Todos vocês sabem o que aconteceu. Deus tinha dito que Jesus seria traído e vocês, homens pecaminosos, o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus e o livrou do poder da morte. Se é verdade o que você diz, então o que devemos fazer? Peçam perdão a Deus e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus, o Messias. Deus vai perdoar vocês e vai lhes dar o Espírito Santo. Mas escutem-me. Voltem para Deus e saiam do meio dessa gente perdida.
O que ele diz é verdade. Eu acredito nele. Eu também acredito. Nós não podemos negar que o que ele fala é verdade. Eles são a prova disso. Eu acredito nisso! acreditem Eu nele. acredito nele! Acreditem. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de Pedro e tornaram-se discípulos de Jesus. Isso, Pedro, assim que se fala. Pedro era realmente corajoso. Sim, Pedro era um homem forte que sempre queria saber o significado das coisas. Por isso é que ele fazia tantas perguntas a Jesus, se lembram? Eu acho que o Pedro era muito curioso. Sim, ele era muito curioso e muito nobre. Mas naquele dia em diante, Pedro mudou muito. Mas de que maneira? Daquele dia em diante, Pedro tornou-se um líder. Senhores, bondosos senhores, uma esmola para este pobre aleijado. Nós não temos nada para dar para ele. É claro que temos, João. Bom homem, olhe para nós. Olhe bem para nós. Nós não temos dinheiro, mas nós vamos lhe dar o que temos. Eu não entendo vocês. Bom homem, em nome de Jesus de Nazaré, eu ordeno, levante e ande. Mas é que eu não posso. Minhas pernas não se mexem. Fique em pé, agora! Não pode ser. Eu nunca caminhei antes. Vamos, fique em pé e ande. Eu posso caminhar! Eu posso caminhar! Como Deus é bom! Viva! Eu posso caminhar! Olhem pra mim! Eu posso caminhar! Este não é o homem aleijado que sempre nos pedia esmola? Sim, é ele! Ele devia estar fingindo. Não, ele sempre foi aleijado. É um milagre! Sim. Vocês estão indo orar no templo? Sim, estamos. Eu vou com vocês! Ei! Olá, todos vocês! Eu sou Jacó! Vocês não me reconhecem? Eu posso caminhar! Você está caminhando? O que aconteceu? Você era aleijado. Esses dois homens me curaram com o poder de Jesus de Nazaré. É Jacó. Está caminhando. Diz que os dois homens o curaram. Homens de Israel, por que estão admirados e nos olhando como se tivéssemos curado este homem? O poder da cura deste homem não foi nosso, mas de Jesus de Nazaré. Quando vocês e seus líderes mataram Jesus, não sabiam o que estavam fazendo. Não, não é possível. Não é verdade. Abram passagem! Abram passagem! Afastem-se! Nós ouvimos o que você disse sobre Jesus de Nazaré. O que você disse é blasfêmia e você nos acusou. Capitão, prenda esses dois homens. Prenda! Ah, mas por que eles foram presos? Porque eles curaram um homem aleijado. E para onde eles foram levados? Eram tempos muito difíceis aqueles. Vocês devem lembrar que os sacerdotes tinham usado todo o seu poder para crucificar Jesus. É isso mesmo. Que pessoas horríveis. Eles estavam muito confusos porque eles não entendiam estes novos ensinamentos. Mas então o que aconteceu? Eles também crucificaram o Pedro? As pessoas tinham visto o milagre feito por Pedro e João e as autoridades não podiam pôr Pedro e João na prisão por isso. E eles sabiam disto. Com que poder? Ou em nome de quem vocês curaram este homem? Escutem todos vocês, líderes e anciãos do povo. Eu quero que saibam que este homem foi curado pelo poder de Jesus, o Messias. Ele não pode fazer isso. Mencionar o nome desse Aonde homem esses que dois absurdo. homens aprenderam a falar assim? O que vamos fazer? Todos sabem o que aconteceu e não podemos negar que o aleijado está curado. Absurdo. Vocês crucificaram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Deus o mandou para salvar-nos. Ninguém, a não ser Jesus, tem este poder. Blasfêmia! Matem eles! Eles devem morrer! Ele não pode falar isso. Capitão, leve-os para fora. Assim poderemos decidir o que fazer com eles. O aleijado está curado.
Disto não há dúvidas, tem muitas testemunhas. Sim, todos em Jerusalém sabem que foi um milagre. Não posso negar isso também. Mas se esses homens continuarem falando de Jesus de Nazaré... As pessoas ficarão contra nós. Vão nos acusar de ter matado Jesus. Sim, nós temos que impedi-los. Ora. Sim, nós temos que impedi-los. Eu ordeno que nunca mais mencionem o nome de Jesus. Pedro e João não ficaram quietos. Eles foram soltos, mas continuaram a falar sobre Jesus de Nazaré. Isso irritava muito os sacerdotes. Eu chamei vocês aqui para dizer que mais uma vez eu tive que prender aqueles causadores de problemas, Pedro e João. Estão na prisão porque continuaram pregando sobre Jesus. Eu também ouvi que eles continuam curando muitos doentes. Esses milagres estão levando muitas pessoas à fé em Jerusalém. É isso mesmo. Milhares de pessoas já se tornaram seguidores de Jesus. Eles estão ganhando força. Mas agora estão na prisão e nós os temos totalmente sob controle. Senhor, a cela da prisão estava trancada com chave. Cada soldado estava em seu posto. Mas quando abrimos a cela, não achamos ninguém dentro. O quê? Como? Como eles escaparam? Senhor! Os homens que o senhor prendeu estão ensinando no templo! O quê? Eles dizem que um anjo os soltou da prisão. Então vão e prendam eles! Cuidado, não machuquem eles. As pessoas gostam muito desses dois e eles podem nos apedrejar. Sim, senhor! O grande sacerdote ordenou que vocês sejam levados perante o Conselho Superior. Não resistam, não queremos nenhum problema. Não vamos causar problemas. Que confusão! E tudo porque faziam o bem. Querem saber? Eu não gostaria de ser preso. E então, o que aconteceu? Então Pedro e João foram presos. Os sacerdotes estavam tentando achar uma maneira de matá-los, mas havia entre eles um homem muito sábio chamado Gamaliel. Nós ordenamos a vocês a não falarem de jeito nenhum sobre Jesus de Nazaré. Todos em Jerusalém têm ouvido vocês. E não é só isso. Vocês nos culpam pela morte desse homem. O que tem a dizer em sua defesa? Nós devemos obedecer a Deus, não a homens. Deus ressuscitou Jesus da morte depois que vocês o mataram pregado numa cruz. Somos testemunhas disso. Deus também deu o Espírito Santo a todos que lhe obedecem. Vamos matá-los! Vamos! Vamos matar a todos! Eles têm que morrer! Acabar com eles! Gamaliel, o que tem a dizer? Oh, Salme, isso tudo é muito complicado. Eu sugiro que os prisioneiros sejam levados para fora, para nós sacerdotes discutirmos isso. Homens de Israel, eu aconselho vocês a serem cuidadosos e não machucar esses homens. Se tudo isso é realmente alguma coisa feita por homens, vai passar com o tempo. Sim, é verdade. Isso mesmo. Ele está certo. Estamos de acordo. É verdade. Mas se Deus está liderando e dando poder para esses homens, ninguém será capaz de impedi-los. Nesse caso, vocês estariam lutando contra Deus. Mesmo assim, nós devemos ameaçá-los de novo e puni-los. Eu vou mandar açoitá-los. Foram chicoteados? Sim, e muito! Ah, que terrível! Isso não é justo! Eles se machucaram muito? Sim, eles ficaram muito machucados, mas Pedro e João não desanimaram e continuaram pregando e ensinando sobre Jesus. Ah, isso é bom, mas eu acho que eles ficaram com medo. Não, porque eles tinham certeza de que estavam fazendo a vontade de Deus. E para onde foram depois disso? Naquele tempo, Pedro e João não eram os únicos a serem perseguidos. Os líderes religiosos perseguiram quase todos os seguidores de Jesus. Por isso, eles fugiam para outras cidades e vilas. Então, Pedro e João foram encontrar um dos outros apóstolos, Filipe, que estava na Samaria.
Ouvimos falar de seu excelente trabalho e queremos saber se estes novos crentes receberam o Espírito Santo. Não, Pedro, eu os batizei somente em nome de Jesus. Devemos orar para que eles também recebam o Espírito Santo. Olha, Simão, viu que poder? Sim! É uma mágica poderosa. Eu vou pedir que eles me ensinem como fazer isso. E vou pagar o que eles pedirem. Senhores, eu quero muito ter esse poder. Eu também sou um feiticeiro muito conhecido nessa região. Por favor, me ensinem como fazer isso. Eu darei qualquer coisa que pedirem. Ora, que seu dinheiro morra com você. Pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Por favor, não me tratem desse jeito. Eu também sou um seguidor de Jesus. Felipe me batizou. Você acha que é um seguidor de Jesus, mas não é. Seu coração é desonesto aos olhos de Deus. É prisioneiro de sua maldade. Senhor, eu reconheço que sou mau. Por favor, ore a Deus por mim para que ele não me castigue. Simão, arrependa-se do seu pecado e ore para que Deus te perdoe por agir assim. Ele prometeu que um dia sobre nós derramaria seu Espírito Consolador. Este dia já chegou, então vamos orar juntos. Jesus nunca abandonou, com seu Espírito já não há temor. Cantaremos seu amor. Nós temos poder para curar, nós temos poder para pregar, nós temos poder para vencer, nós temos poder com Deus. Se disserem que sou louco, porque louvo a Deus com gosto, eu não vou parar, cantarei assim, pois já tenho seu poder. Então vamos orar juntos. Jesus nunca abandonou, com seu Espírito já não há temor. Cantaremos seu amor. Nós temos poder para curar, nós temos poder para pregar, nós temos poder para vencer, nós temos poder com Deus. Nós temos poder para curar, nós temos poder para pregar, nós temos poder para vencer, nós temos poder com Deus. Havia um oficial romano que buscava Jesus e sempre orava em casa. Cornélio, O que é, senhor? Deus escutou suas orações e viu o que você tem feito pelos pobres. Mande homens para Jope para achar Pedro. Ele está na casa de Simão, um curtidor de couro que mora perto do mar. Sim, senhor. Por que tá contando essa história pra gente? O que isso tem a ver com Pedro? Não entendo nada. Ah, é porque uma coisa muito importante aconteceu entre Pedro e Cornélio. Como eu disse, o Cornélio era um oficial romano, portanto, ele era um dos encarregados de perseguir os seguidores de Jesus. Ah! Além disso, os judeus não estavam se dando com os romanos. Pedro era judeu. Mas um anjo apareceu para Cornélio. Sim! E Cornélio obedeceu o anjo e mandou seus homens procurarem Pedro, embora eles tivessem ficado um pouco espantados com o pedido de seu chefe. O capitão disse que foi um anjo. Ele disse que viu. Ah, isso faz parte da religião, mas a história sobre um anjo, isso é incrível. Enquanto isso, na cidade de Jope, Pedro estava, naquele exato momento, orando ao Senhor.
O que é isso? Uma visão vinda de Deus. Tantos animais de 4 patas que se arrastam, aves. Isso é repugnante. Todos são impuros e não podem ser comidos. Levante-se, Pedro. Mate e coma. Não posso, senhor. Eu nunca comi nada impuro. E esses animais são impuros. Não chame de impuro o que eu digo que você pode comer. Pedro teve essa visão 3 vezes. Nós estamos procurando um homem chamado Simão. Eu sou Simão Pedro. Por que vieram? Capitão Cornélio, do exército romano, nos enviou de Cesareia. Ele é um homem bom, cultua a Deus e respeita os judeus. Um anjo de Deus disse que o convidasse até a casa dele e que ouvisse o que tem a dizer. Entre, por favor, e passem esta noite aqui. Amanhã cedo iremos para Cesareia. Seja bem-vindo, homem de Deus. Não se curve diante de mim, porque sou homem como você. Por favor, entre em minha casa. Meus amigos e eu estamos ansiosos para escutar você. Amigos, este é Simão Pedro. Vamos escutar o que ele tem a nos dizer. Vocês sabem que sou judeu e que nós não podemos fazer amizade com pessoas de outras raças. Mas Deus me mostrou que ninguém deve ser considerado impuro ou imundo. Agora eu posso ver que Deus não faz distinção entre as pessoas. Muito bem, agora Pedro entendeu o significado da visão que ele teve. Que bom que Cornélio conheceu Jesus. E todos os seus amigos também. Então agora Pedro não terá que ir para a prisão. Ora, vocês estão enganados sobre isto. Sabem o quê? Os sacerdotes judeus continuaram procurando destruir os discípulos de Jesus. Os líderes judeus estão contentes por eu ter matado Tiago, um dos seguidores de Jesus. Sim, rei Herodes. Continue matando esses perturbadores. Isso faria os líderes judeus muito felizes. E quem vocês querem que eu prenda agora? O próximo deve ser Pedro, o líder desse grupo. Boa ideia! Capitão, eu quero que você prenda e ponha Pedro na prisão. Dobre a guarda. Ele não deve escapar. Isto será feito, majestade. Eu vou pôr 4 soldados guardando ele dia e noite. Ah, não. Isso não é certo. Isso é injusto. Pobre Pedro. Esperemos que um outro anjo salve ele. Eu acho que vocês adivinharam. Sim, foi isso que aconteceu. Naquela noite, quando Pedro estava na prisão... Pedro, acorde. O que é isso? Vamos, Pedro. Levante-se. Depressa. Deve ser outra visão. Levante depressa. Ponha suas roupas. Ponha suas sandálias e siga. O Senhor mandou seu anjo para me livrar do poder do rei Herodes e dos líderes judeus. Obrigado, Deus. Louvado seja o seu nome. Acho que os crentes estão reunidos na casa de Maria orando por mim. Eu vou até lá. Quem é? Sou eu, Pedro. Pedro? Sim. Não pode ser ele. Sim, é Pedro. Eu reconheço a voz dele. É ele, eu tenho certeza. Eu vou ver quem é. Pedro, é você? Entre. Como saiu da prisão? Mas Pedro... Não pode ser. Como assim? Eu estava acorrentado entre 2 soldados quando, de repente, um anjo do Senhor me acordou.
Uma luz estranha me rodeou. O anjo me disse para levantar e as correntes se soltaram. Mas os soldados dormiam e, de repente, me vi fora da prisão, na rua. E o anjo? Desapareceu. Obrigado, senhor. Deus é muito bom. Por favor, digam o que aconteceu a Tiago e aos outros irmãos. Eu tenho que sair daqui. Os soldados de Herodes vão me procurar. Ele escapou! Vocês me disseram que ele estaria acorrentado entre 2 soldados! Ele estava, Sua Majestade, mas de alguma maneira ele conseguiu escapar. Procuramos por ele em todos os lugares, mas não achamos. Vocês são mesmo uns inúteis por deixarem ele escapar! Agora vão! Achem ele e prendam logo! Vamos, Pedro! Fuja, vamos! Vamos, Pedro! Você pode fazer isso! O anjo vai proteger você! Vai, Pedro! Vai! Sim, muito bem, muito bem. Eu vejo que vocês estão torcendo por Pedro. Ah, é uma história tão bonita! Não me diga que o Pedro foi preso de novo! Pedro conseguiu escapar de Herodes. E vocês sabem o que mais? Pouco tempo depois, Herodes teve uma morte horrível. E Pedro? Pedro continuou sendo um dos líderes mais importantes dos cristãos em Jerusalém. O que mais aconteceu? Pedro transformou-se em um dos maiores líderes da sua época e um dos fundamentos mais fortes e firmes da igreja cristã. Existem muito mais histórias, muito mais pessoas para se falar, muito mais aventuras. Mas por enquanto isto é o suficiente. Eu tenho que ir. Meus irmãos estão ficando preocupados comigo. Eles provavelmente pensam que eu virei jantar de algum humano. Não. Adeus, crianças! Nós nos encontraremos num outro dia. E você vai contar a história pra gente de novo? Sim, eu vou contar muitas histórias pra vocês. E vocês podem achar muitas histórias na palavra de Deus, a Bíblia. Vão em frente, leiam a Bíblia. Lá vocês vão achar a história de Pedro e as histórias de outros heróis da fé. Tchauzinho! Adeus! Tchau! Tchau, adeus! Adeus! Tchau! Pedro e seus discípulos iriam receber grandes poderes, mas isto é outra história. Mas que um pescador, um homem, a quem Jesus chamou, foi conhecido como Pedro, discípulo do Senhor. Forte, valente, dedicado às obras de Deus, mais impetuoso que os mares era o seu coração. Pedro, pescador de homens, Pedro, pedra do Senhor, Pedro, pastor de ovelhas do rebanho de Deus. Pedro, pescador de homens, Pedro, pedra do Senhor, Pedro, pastor de ovelhas do rebanho de Deus. Quando o medo então o envolveu, Jesus o libertou e o Espírito do Senhor sua vida transformou. Pedro, pescador de homens, Pedro, pedra do Senhor, Pedro, pastor de ovelhas do rebanho de Deus. Pedro, pescador de homens, Pedro, pedra do Senhor, Pedro, pastor de ovelhas do rebanho de Deus. Do rebanho de Deus, do rebanho de Deus.